Já muito se disse e escreveu sobre os resultados das eleições autárquicas de domingo em Portugal e as consequências para a vida dos partidos. Para além das interpretações sobre quem ganhou ou quem perdeu, interessa olhar para um conjunto de resultados que dizem respeito à própria vida em democracia. Desde logo, os partidos do chamado arco da governação, PS, PSD e CDS, perderam cerca de 1 milhão de votos nestas eleições em relação a votações anteriores. Outra conclusão que deveria fazer a classe política parar para pensar. Quase 55% dos eleitores recusaram dar o seu voto aos atuais partidos existentes em Portugal, ou escolheram personalidades independentes, ou votaram em branco, ou anularam os boletins em protesto, ou então, pura e simplesmente, não votaram de todo. Isto é, o regime político-partidário em que vivemos está a deixar de responder às expectativas dos cidadãos. Ao contrário do que a esquerda quer fazer crer, não se trata só de uma rejeição de políticas de austeridade. O problema anterior é mais vasto e profundo, abrange todos os partidos políticos portugueses. Atinge a esquerda, que promete quase tudo a quase todos, sem explicar onde vai buscar os recursos para cumprir as promessas, mas atinge também a direita, que prometeu que a crise tinha de ser paga por todos, mesmo todos. Mas afinal há uns que pagam mais do que outros. Enquanto a maioria dos cidadãos paga cada vez mais impostos e recebe menos salários e menos ajudas do Estado, alguns grandes interesses continuam a escapar à crise ou a contribuir muito menos do que podiam e do que deviam. A sensação de que são sempre os mesmos a pagar a crise tem uma base real. Os lobbies continuam bem instalados no nosso país e alguns até estão a ganhar com a situação. A oposição que está a ser feita pelos grupos de interesse aos cortes combinados com a Troika e, em geral, às reformas estruturais da economia é o tema precisamente desta edição. Convidados para a conversa, Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal, Henrique Neto, empresário, foi dirigente da AIP e também deputado do PS, também Gustavo Sampaio, jornalista, autor do livro Os Privilegiados. 3 gerações, 3 sensibilidades diferentes, cada um à sua maneira a lutar contra os interesses instalados. Meus senhores, já vamos à conversa. Antes disso, o economista João César das Neves considera que o programa da Troika correu mal porque há grupos de interesses instalados que levaram ao falhanço do plano. Em entrevista à TSF Dinheiro Vivo, o economista diz que a continuar assim é muito provável que o país venha a precisar de um segundo resgate. Existe um grupinho de elite, que nós todos conhecemos e que ouvimos, e que estão a fazer birra como se isto fosse uma coisa imposta pela Europa e não o resultado de um disparate que nós fizemos durante 20 anos. Eu acho que há 2 grupos claríssimos, uns mais visíveis, outros menos visíveis. O primeiro são os interesses à volta do Estado. Interesses à volta do Estado diretamente. Portanto, estamos a falar dos médicos, dos professores, dos funcionários, estamos a falar das câmaras, estamos a falar desse grupo. Depois há um outro lado, que é um lado mais oculto e que tem a ver com empresas, sobretudo. Empresas, grandes empresas, que estão próximas do Estado, embora sejam... Tem no Estado um grande cliente. Os bancos são claramente uma entidade. As construtoras, toda a gente sabe isto. Algumas delas, já coitadas, já se foram embora, mas essas eram as anteriores. Mas outras, assim, EDP, as rendas da EDP, toda a gente fala nisso, etc. Não é? Portanto, um conjunto de grandes empresas, ainda por cima são as mais visíveis, essas andam contentes, não reestruturaram muito. Não se vê grande reestruturação. Nas pequenas e médias empresas a reestruturação foi brutal e a economia portuguesa está muito diferente do que era há 3 anos. Mas nas grandes não se vê muito isso. E esse problema, a começar pelos bancos, mas depois a espalhar-se por vários setores, é um problema gravíssimo. Dr. Henrique Neto, não se consegue mesmo pôr toda a gente a pagar a crise como devia. Alguns parece que não há crise para eles. É verdade. O fator trabalho tem sido aquele mais penalizado ao longo da crise. E os interesses e as mordomias do Estado e as relações do Estado com as empresas, como foi dito na peça, continuam a ser poupados. Não é? Setores como a energia, são, como a construção ainda, são setores privilegiados no país que não têm, como diz a peça, não têm sido penalizados e, em alguns pontos, têm beneficiado da crise. Não? Mais de 2 anos depois da Troika ter posto tudo preto no branco, continuamos na mesma, não foi feito quase nada. Não, porque os interesses do Estado ou dos interesses políticos dos partidos que assumem o poder no Estado alternadamente favorece esta divisão de custos. Veja que mesmo hoje, enquanto o Governo e os partidos do PSD e CDS têm uma política que está longe de atacar os grandes interesses,
nomeadamente, e que estão quase todos no setor não transacionável da economia. Não esqueçamos que o Dr. Vítor Bento calculou que o setor não transacionável da economia tem custos cerca de 22% superiores ao que devia ter, custos que beneficiam os setores não transacionáveis. O Governo não tem feito, este Governo não tem feito nada em relação a isso. Nem o Ministro anterior, o Ministro da Economia, tentou, mas veja o que aconteceu ao ex-Ministro, ao ex-Secretário de Estado, Henrique Gomes, que foi sumariamente despedido por querer cortar nas mordomias da EDP, como se sabe, e é público, e ele próprio o afirmou, nomeadamente nas televisões. Por outro lado, as oposições também não falam nisso. Não têm interesse em falar nisso. Também não têm interesse, não falam nisso, o que é absurdo, porque enquanto dizem e afirmam que têm que defender os reformados, os trabalhadores, aqueles que têm sido mais penalizados, fazem dizendo ou que não se paga a dívida, uns, ou outros ignorando a forma de pagar a dívida, não é? Tem que se acabar com a austeridade e que se peça dinheiro lá fora e continua a fazer. Ou seja, não resolvem o problema, mas nunca falam na má divisão ou na inexistente divisão dos sacrifícios pelos diferentes setores da sociedade portuguesa. Nós estamos cá para isso. Dr. Carlos Barbosa, o que é que acha? Nunca mais saímos disto. Não, eu acho que aqui há um problema muito importante, que é os chamados dirigentes políticos são sempre os mesmos. E, portanto, têm cerca de 30 mil empregos que estão sempre livres para quando mudam as eleições. 30 mil, quanto são cerca de 30 mil, segundo já havia em qualquer lado escrito. Quando o PS vai para o governo implica mudarem 30 mil pessoas para pôr os seus bois. Quando o PSD e o CDS tornam a pôr outros 30 mil bois. E o que acontece é que 90%, ou grande parte das empresas públicas, não são geridas por gestores, mas são geridas por políticos. Sim, mas isto é mais do que empresas públicas. São interesses privados, aparentemente, que andam sempre a dizer que o Estado tem que sair da economia, mas depois penduram-se todos na economia. Mas depois, você veja, os bancos que alimentam muitas vezes todos estes grandes negócios são sempre os mesmos bancos. Sempre os mesmos bancos. Os mesmos bancos e os mesmos banqueiros. E os mesmos banqueiros são conhecidos. Portanto, um dos bancos mais evidente nisto é o BES, toda a gente sabe, é público. Portanto, é um dos bancos que tem sido o banco do regime e de vários regimes. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que chega a determinada altura, por muito que haja governantes que venham da atividade privada e que queiram mudar o sistema, é extremamente difícil porque os lobbies estão de tal maneira instalados entre o governo, entre os partidos e entre a banca, que ou se recomeça tudo do zero, ou vem uma nova classe política que tem que ser bem paga. E nós, cidadãos, não podemos abaná-los. Nós podemos sair um bocadinho. Nós podemos abaná-los, mas você repara, nestas eleições autárquicas eu acho que a peça mostra alguma coisa, mas eu acho que esta com 64% de... uma espécie de editorial no início, porque a conclusão é essa, exatamente. Continua tudo na mesma. Eu acho que a peça é muito clara no que diz respeito, porque realmente as pessoas estão-se nas tintas já não acreditam nos políticos, já não acreditam nos gestores, já não acreditam em nada, porque lhes é prometido um determinado número de coisas e depois de repente vê-se que nada acontece e vê-se que os mesmos sempre, e os grupos, chamados os grupos onde estão os grandes lobbies, não lhes acontece nada. E depois o que é mais grave nisso é que nas investigações que são feitas a esses lobbies, ainda não, eu não vi ainda ninguém, é preso um Exaltino Moraes porque recebeu 80 mil contos ou que não sei o que mais, mas os milhões que são distribuídos, ou que foram distribuídos e que estão a ser investigados, e que ninguém sabe onde estão, por exemplo, quando foi a mudança do negócio das escutas, que é aquele que eu conheço melhor, como sabe, o ACP pôs uma queixa contra 3 ex-governantes. Também por isso está exatamente, aqui. Ora, exatamente, é a razão. Nós tivemos 1 ano e meio a investigar e, portanto, como é que é possível as estradas, o Governo pagar, o Estado português pagar 200 milhões de euros pela utilização de uma ideia boa do Guterres e do Cravinho, do engenheiro Cravinho, e que de repente passa para 1.200 milhões de euros. Para onde é que foi este dinheiro? E você repara uma coisa, grande parte deste dinheiro foi para os bancos. Quem são os bancos que são os donos das concessionárias? É preciso averiguar isso. Quem autorizou isto? Portanto, quando nós fazemos isto com uma entidade completamente independente, o ACP não tem nada a ver com partidos políticos, nem com lobbies, nem com nada. Agora, eu não posso permitir de que uma coisa que era bem feita, que foi para reconstruir estradas velhas, que eram para não ser, que de repente seja desvirtuado, mas o mais grave do que é desvirtuado
é que você vê é que os lobbies para essa desvirtuação são sempre os mesmos. Mas sabe porque é que nunca ninguém será penalizado nem punido em última instância? Não estou de acordo consigo. Eu acho que este caso das scouts, pelas vezes que tenho ido à judiciária e pelas vezes que tenho estado, estou convencido que desta vez as pessoas vão ser responsabilizadas. Introduzindo um tema nesta conversa que depois vai levar a que o Gustavo nos explique porque é que escreveu o livro Os Privilegiados, mas a verdade é que as leis são feitas no Parlamento como fato à medida, não é? Mas repara uma coisa, mas eu acho que apesar de tudo, eu acho que há o mínimo de vergonha de que tem que se ter, porque isto já atingiu uma tal vergonha e uma tal coisa que se a Justiça não mete 4 ou 5 políticos que estiveram envolvidos em negócios na cadeia, isto nunca mais acontece. Entre um negócio de favor que pode ser justificado com uma má gestão ou um descuido e uma intencionalidade de enriquecer recebendo Não há má gestão. Neste caso, as escutas, não há má gestão. Isso somos nós que estamos convencidos. O problema é que, objetivamente, o processo em si, e você veja que no caso das escutas, por exemplo, o processo em si, todos os governantes que estiveram envolvidos até agora não conseguiram provar o contrário. Dizem apenas que foi um bom negócio para o país. A prova nunca é do suspeito. Mas ouça, se Deus quiser, eu estou convencido que pela primeira vez, alguns dos responsáveis, que fizeram o negócio das escutas, quer dos bancos que estiveram por trás destes negócios, eu acho que finalmente vão ser responsabilizados e se a justiça funcionar, que espero que sim, penso que vão chegar à justiça. E aí é um primeiro golpe nos lobbies. Porque os lobbies aqui é muito importante em Portugal. Porque você repare, os lobbies têm tido várias épocas. Sim. E eu vejo pela capa desse livro e vejo aí várias épocas de lobbies. Claro. E que ele explicará melhor o que é que vê. Portanto, são pessoas que já estiveram no ativo, fizeram lobbies, já se retiraram, foram para lugares importantes em bancos, foram para lugares importantes em lugares públicos, já se retiraram, vieram outros porque já estavam muito nas vistas e, portanto, ou seja, os lobbies em Portugal vão sendo substituídos, mas os lobbies é uma coisa fortíssima. Porque em todos os governos havia lobbies. Havia lobbies. Eu não vou dizer aqui os nomes, mas houve um dos governos que tinha um lobby de coisa que era o chamado dos metralhas. Quer dizer, portanto, isto... Diga lá. Não, isso não digo, mas toda a gente sabe quem são. Porque realmente aquilo era um lobby de tal maneira coeso que não é possível. Portanto, enquanto a justiça não for direta aos lobbies, e como o Dr. Henrique Neto disse muito bem, em setores muito importantes, são intocáveis. Okay. Intocáveis. É uma boa deixa para nós falarmos com o Gustavo Sampaio e antes disso para apresentar este livro Os Privilegiados, que acaba de escrever e de publicar. Parece que houve sensibilidades feridas de pessoas que aparecem na capa. Eu vou dizê-las, uma a uma, ajudem-me se eu falho. Armando Vara, Duarte Lima, Celeste Cardona, António Mexia, Eduardo Catroga, acho que é Mário Lino, Dias Loureiro, Miguel Relvas... Pina Moura e José Léo? Sim, Miguel Relvas. Sim. Bom, haverá muitos mais. Estes aparecem na capa. Isto é só para deixarmos bem claro que as sensibilidades feridas a nós não nos dizem muito, falamos de tudo o que entendemos. Diga-me uma coisa, o que é que motivou a escrever este livro, Os Privilegiados? Eu revejo-me bastante na descrição geral que o Dr. Carlos Barbosa acabou de fazer e acho que o livro ilustra muito bem no concreto todo esse retrato geral que acaba de traçar, o que é até uma grande coincidência estar aqui hoje com o Dr. Carlos Barbosa e ouvir esta descrição. No sentido, por exemplo, do fluxo de ex-políticos para grandes empresas, que é um dos núcleos do livro e da minha investigação, quase pegava nas palavras do Dr. Carlos Barbosa, mas pega em números que apresento no livro. Das 20 empresas do PSI 20, 16 contam com ex-políticos em cargos de administração ou nos demais órgãos sociais. Claro. E a partir dessa investigação que fiz, nessas 16 empresas do PSI 20, que é um núcleo fulcral da economia portuguesa, contabilizei 28 cargos de administração ocupados presentemente por ex-políticos ou ex-governantes e mais 32 cargos nos demais órgãos sociais, também ocupados por ex-políticos e ex-governantes. Dá um total de quase 60 cargos, quase a uma média superior a 3 por cada uma dessas 16 empresas. Também foca uma outra realidade, que é deputados que exercem funções em gabinetes de advogados e em empresas, em grupos económicos. Essa é outra vertente do livro. Se calhar é a vertente mais importante, arrisco eu dizer. De manhã trabalha-se com o patrão, à tarde legisla-se a favor do patrão. Em que chega à conclusão de que mais de metade dos atuais deputados da atual legislatura estão em regime de acumulação de funções no Parlamento e em empresas do setor privado, desde consultores de empresas que depois celebram contratos com o Estado,
advogados em escritórios de advocacia, inclusive deputados com participações sociais em empresas que também têm contratos com o Estado e que se agrava bastante, e apresento dezenas de casos no livro, cerca de 40 casos concretos em que há claros indícios de conflitos de interesses, mas com os casos mais graves a acontecerem quando esses deputados integram comissões parlamentares que supostamente fiscalizam as áreas de atividade económica em que essas empresas operam. Eu não resisto. Aquela expressão popular, põe-se a raposa a guardar as galinhas. Exagerei. Mas repare que o número que ele deu, que é interessantíssimo, que é dos tais 62 pessoas que ele escreve no livro. Eu gostava de ver se essas 62 pessoas estão ou não capacitadas, em termos de currículo de aptidões, para ir para os lugares onde foram. É porque o problema é que se você me disser, sai disto, mas depois é um ótimo gestor, vai para uma empresa pública, desenvolveu, cresceu, fez isto, ótimo. O problema é que não. É que eles saem da política, entram nestas grandes empresas e não têm nada a ver com a gestão dessa empresa. Nada. Estão lá como comissários políticos ou a pagar favores que fizeram quando estavam no governo para irem para essas empresas. Receber, neste caso, a receber favores. Ora, exatamente. Portanto, isso é que é escandaloso. Portanto, porque se sair um tipo bom para uma empresa pública e for um excelente gestor, ótimo, vamos embora a isso. E na outra vertente das incompatibilidades, não se pode impedir que os deputados continuem a trabalhar no privado? Não há quem no Parlamento levanta a voz para isso, Gustavo? Há uma comissão de ética, mas que não é proativa e não investiga e não fiscaliza. Porquê é que diz isso? Porque, no fundo, é uma autofiscalização. A própria Comissão de Ética é constituída por deputados. Alguns deputados que são visados no livro já fizeram parte da própria Comissão de Ética e estão-se a autofiscalizar, que é extremamente complicado. E se nós todos um dia destes exigirmos aos deputados que tenham incompatibilidade, mesmo que peçam mais dinheiro, e nós encontremos formas de receberem mais dinheiro, mas de todo deixarem de vez estas duplas funções? Há funções que não levantam conflitos de interesses. Um deputado que é ao mesmo tempo professor universitário não levanta, em princípio, questões de conflitos de interesses. Agora, há situações apresentadas no livro de claros indícios de conflitos de interesses, em que, se calhar, é preciso alterar a lei das incompatibilidades e impor um regime mais restritivo, nomeadamente ao nível de consultorias. Quando um consultor de uma empresa é ao mesmo tempo deputado e está na comissão parlamentar que fiscaliza o setor de atividade dessa empresa, e essa empresa tem centenas de contratos por ajuste direto, sem concurso público, celebradas com o Estado e em setores que são fiscalizados pela comissão parlamentar a que esse deputado pertence, isto levanta uma série de questões de incompatibilidade. E se esse deputado está a representar quem? Se o interesse público e de quem o elegeu, ou o interesse da empresa que o contratou como consultor. E é um regime completamente diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde Sim. há uma atividade de lobbying regularizada ou regulamentada, em que há os lobbies que gravitam em torno do Congresso, com o dístico na lapela a indicar de que lobbies são do armamento ou das tabaqueiras ou do álcool, e que tentam cativar os congressistas para a sua causa, comprando influência, digamos assim. Mas isso depois é tudo transparente, porque se sabe quem é que é financiado por quem, quando um congressista é eleito. Parte não é, mas, enfim, mas é um sistema um bocadinho mais sistema transparente. Em Portugal parece que o lobby é um assunto tabu, que não existe, e depois vemos que na prática, se calhar, o lobbying não gravita em torno da Assembleia da República, mas está no interior da Assembleia da República. Eu, que sou um bocadinho mais malfeitivo, devo dizer que sempre achei que quem deu cabo disto tudo não foram só meia dúzia de políticos irresponsáveis, foram políticos, banqueiros, gestores de grandes empresas, construtoras, consultoras, escritórios de advogados e vou mais longe, professores, academia, que muitas vezes fez pareceres e estudos para servir os interesses de certas pessoas. Cá estaremos para ir buscar exemplos se eles quiserem. Doutora Raconeto, viu aí a tomar nota de muita coisa. Diga lá o que é que se tem que fazer para mudar isto. A primeira de tudo o que foi dito, há só uma que eu estou em desacordo. Sim. É de que, do meu ponto de vista, não há mínimos de vergonha. Porque se houvesse mínimos de vergonha, já muita gente teria sido condenada. Claro. Se houvesse mínimos de vergonha, o Parlamento fiscalizava a atividade dos governos e fazia leis que, na realidade, obrigassem os governos a terem uma atividade transparente. Repare, você é jornalista, sabe isso melhor que eu. Os jornalistas, quando pretendem ter informações, por exemplo, de contratos feitos entre o Estado e entidades privadas, raramente conseguem. Não conseguimos. A própria Assembleia da República... Ninguém viu um contrato só, por exemplo.
Portanto, é evidente que nenhum deputado de qualquer partido, incluindo os da oposição, desconhece isso. Portanto, em vez dos fediveres que se passam todos os dias, às vezes tristes, na Assembleia da República, nós teríamos deputados na Assembleia da República a exigir a transparência dos atos do Estado e da governação. Bastava que isso acontecesse, que nós pudéssemos ler, todos nós pudéssemos ler os contratos realizados, sei lá, entre o Estado e a Motengil, por exemplo. Isso dava uma comissão de inquérito enorme. Alguns são conhecidos pelos resultados, como foi o caso aqui em Alcântara do terminal de contentores. Portanto, o facto é de que temos um sistema político que está podre. Mas se houver vontade, e agora pergunto... Mas a vontade não podemos esperar que venha um ministro da Economia independente que tentou cortar algumas rendas certas, permanentes e garantidas. Agora temos um ministro do Ambiente, do Ordenamento e da Energia. Acha que vai conseguir fazer alguma coisa? Claro que não, repare, só o facto... Estamos a falar de a energia estar no ambiente imobiliza ou impede de uma forma prática qualquer alteração do sistema existente, que está a favorecer e muito, por exemplo, o setor da energia eólica e a EDP. E, portanto, por outro lado, os partidos políticos têm vantagens, era impensável que não tivessem, do funcionamento deste sistema apodrecido. Repare, eu pergunto... Desculpe lá a observação, recebem por fora ou há suspeitas disso? Quer dizer, toda a gente sabe que os financiamentos dos partidos é uma das áreas em que existe corrupção, em que existe, digamos, relações pouco claras com a atividade privada. Dou-lhe só um exemplo. Eu gostaria que alguém me explicasse qual a vantagem da EDP e dos seus acionistas para toda a enorme quantidade de publicidade que a EDP paga em todos os órgãos de comunicação portugueses. Para vender mais o quê em Portugal? Qual é a razão de tudo isso? Não dá para desconfiar de que as boas notícias e a boa imagem que é publicitada da EDP é paga pelos consumidores com preços mais elevados, naturalmente. Ora, isto devia preocupar os senhores deputados. Há coisas objetivas que nos põem a pensar, como por exemplo, agora há uma discussão sobre quem paga a tarifa social da eletricidade. E eu só pergunto assim como cidadão. Então, mas fez-se uma liberalização e ficou escrito na lei que haveria uma tarifa social. Não ficou escrito na lei claramente quem a paga, de forma a que o grande operador acaba de pôr o Estado em tribunal, e provavelmente vai dirimindo a questão. E provavelmente vai ganhar. Então, mas a lei foi mal feita de propósito. Com certeza. Então, os eu não posso garantir que foi de propósito. Mas se fosse a única mas eu posso pensá-lo. Pois claro, pode e deve. E questioná-lo. Mas repare, se fosse um caso único, nós diríamos assim, bom, está bem, foi um mau advogado, foi um mau político que fizeram. Mas isso é sistemático. Isso é sistemático, as leis são feitas. Não pode ser só incúria quando é sistemático e repetido. Quando um ministério, qualquer ministério, para o seu próprio funcionamento, as leis de funcionamento, as entrega a um escritório de advogados, como foi visível com este governo. Ainda há que dias me contaram que houve um escritório de advogados que foi um secretário de Estado a dizer, então, mas costumávamos ser nós que fazíamos a lei, não quero estar aqui. Aconteceu, exato. Isso é habitual. Mas isto é uma democracia, pergunto eu. Digamos, se os partidos políticos, através dos seus representantes, levantassem estes problemas que são conhecidos de toda a gente, de que se fala todos os dias, que vêm nos jornais, de que são abertos inquéritos, de que são investigados pela Procuradoria-Geral da República, e sistematicamente nada acontece. Os deputados calam-se e não falam nisso. Claro. A Procuradoria-Geral da República enrola e raramente faz acusações, muita coisa, mas disto não faz. E quando as faz, e raramente, depois não vão, como foi no caso do Freeport, não vão ao julgamento
ou se vão a julgamento, que está tão mal feito, é tão mal apresentado, que dá a sensação que são incompetentes na Procuradoria-Geral da República. Eu não acredito que àquele nível as pessoas sejam incompetentes para apresentar processos que não têm ponta por onde se lhe pegue e que quase sempre ilibam os acusados, quando não é a própria acusação que os iliba. Falou-se aqui de duas coisas muito importantes que eu acho que é importante. Os contratos, importantíssimos contratos. Estes contratos que se foram feitos nas escutas estão em segredo de justiça, mas eu já li alguns, é de bradar aos céus. Não pode ser uma incúria, tem que ser uma Não ser uma incúria, porque não se pode fazer cálculos de passagem de não sei quantos mil carros quando se sabe que é impensável passar nesses mil carros. Nesse caso, há algumas concessões que foram atribuídas com base em estudos feitos pelos gabinetes contratados pelo concessionário. É o que eu estou a dizer. E, portanto, quer dizer, que vão passar X milhares de carros num sítio em que a gente já sabe que só vão passar algumas centenas de carros e que o pagamento é feito de acordo com esses X milhares de carros. Portanto, há contratos que, como o Sr. diz muito bem, que deviam ser públicos para a gente perceber quem é que os faz, como é que é feito. Mas no caso do público, contamos que é o grande operador de energia, a contestar que seja a empresa a ficar com a tarifa social e mais, e a pôr o regulador em tribunal, porque entende que não tem que pagar os 7 milhões dos contadores biohorários encontrados desacertados. Mas sabe uma coisa, mas eu acho que ele faz muito bem a fazer, sabe porquê? O operador. Sabe porquê? Porque já percebeu que está numa bagunça e que pode fazer isso. Não, bagunça não, a lei é permissiva. Não, está bem, é o que eu estou a dizer. Mas ele sabe que num país normal, ele sabia que nunca na vida poderia fazer isto. Como isto não é um país normal, ele sabe que pode fazer isso. O regulador vai ganhar. O ERSA, agora ficou muito surpreendido por ter sido posto em tribunal. Mas o senhor que lá está, que há uns anos disse-me assim, eu tenho que estar preocupado com a solidez financeira das empresas. Eu posso concluir, ele ajudou a criar um monstro. Então ele está no lugar errado. Ou isso, mas não sei. É como a história da Autoridade da Concorrência. É como o antigo presidente da Autoridade da Concorrência. É que nós provámos que havia uma nítida a presunção de que havia uma concertação de preço entre as gasolineiras e a Autoridade da Concorrência não quis rigorosamente nada. Uma empresa que põe o Estado em tribunal pela tarifa social, pelas tarifas biohorárias, contestando o pagamento de 100 e tal milhões de impostos, estamos em que Estado? Estamos no Estado das bananas? Estamos no Estado das bananas. Não, mas é que essa empresa percebe que pode fazer isso. O problema é essa empresa poder sequer pensar em fazer isso. Esse é que é o problema. O transporte em alta tensão tem uma lei que nos permite ter uma rentabilidade de 8,5%. E outra coisa que o Henrique Neto falou, e que referiu o caso da EDP, mas que há muito mais empresas que o fazem, que é o caso das publicidades. Convinha averiguar quem são as agências que fazem essas campanhas e se essas agências não são também as que fazem as campanhas dos partidos. Vamos a outra área. Mas havia, por exemplo, referiu o caso da REN, que tem rendibilidade garantida de 8%. E um senhor operador da Associação dos Operadores de Eletricidade veio dizer assim, com a crise o consumo está a cair. E está escrito na lei que quando o consumo cai, os operadores podem aumentar o preço. Continuamos no reino do quem pode manda e a lei foi feita de acordo. Voltamos àquilo que eu melhor conheço. Não conheço bem o setor que o Henrique Neto conhece bem, mas no que diz respeito à história das securities. Quer dizer, o privado tomou o risco, o privado aceitou o risco, o privado fez o contrato com o Estado, baseado em estudos que o próprio privado fez. De repente os carros não passam, há a crise, envolve-se todo e nós deixamos de pagar 200 milhões e o Estado passa a pagar 1.200 milhões de euros. Agora houve uma negociação que se baixou de cerca de 300, mas passa a pagar 1.200 milhões. Mas para onde foi esse dinheiro? Quem vai receber esse dinheiro? Como? Porquê? E repara, agora só se fala da Troika. Mas, no fundo, a Troika e o desacordo que neste momento parece haver com a Troika, entre o Governo e a Troika, é porque a Troika tem vindo sistematicamente a querer perceber porque é que não se vai buscar mais dinheiro exatamente aos grandes interesses. Sim, mas a Troika também faz um jogo duplo e vou dizer porque é que digo isto. Porque vem sempre com a conversa de que, introduzindo mais operadores nos mercados, da energia, das telecomunicações e outros, consegue-se baixar o preço. E é uma ingenuidade, se não um erro crasso, porque é mentira. Sim, mas isso corresponde à cultura deles e é muito difícil alterar, é preciso alguém explicar. Exatamente. Mas é inegável de que as dificuldades por que o país atravessa têm de ser pagas muito mais substancialmente por esses interesses. E essa é uma das razões da zanga da Troika. E essa é uma das razões da zanga da Troika. E é uma das razões. É a Troika ficar cá por 15 anos. Eu não diria que a Troika devia ficar cá há 20 anos, mas não vejo razão
para se diabolizar a Troika, sem saber rigorosamente, e isso também não é debatido no Parlamento, quais são as razões de divergência entre a Troika e o Governo. Exatamente. Gustavo, há um ponto que eu nunca vi muito bem esclarecido, que é porque é que o Parlamento não legisla pelo enriquecimento ilícito. Até a Grécia, no meio daquela confusão toda, conseguiu prender um ministro, já fizeram sem tinha enriquecimento sem justificação e foi preso, e aqui ninguém legisla, e, aliás já se fez uma lei que foi ao Presidente da República e inquinada, acho eu que de propósito para chumbar. A atual Ministra da Justiça tem declarado que tem essa intenção e de voltar a tentar criminalizar o enriquecimento ilícito. Já houve propostas nesse sentido que não avançaram ou não se concretizaram por inconstitucionalidade inerente às propostas. Desculpe lá, deve ser a única preocupação de inconstitucionalidade que eu vejo nos partidos portugueses desde há muitos anos. É a primeira vez que preventivamente eles estão preocupados com a inconstitucionalidade. Mas isso era desejável, na sua opinião? Faça o que vi. Poderia ser uma medida positiva no estado de exceção em que vivemos, em que as coisas se agravaram de tal modo que se tem que tirar ilações da situação e que se não se agir, isto chega a um estado tal de podridão que será extremamente gravoso. Teve reação ao seu livro? Já lhe chegaram ecos? Desagrado, de agrado? Tive apenas um processo, não pelo conteúdo, mas pela utilização de uma das imagens na capa que nós mostramos aqui. Da doutora Celeste Cardona, sim. Sentiu-se incomodado? Não pelo conteúdo, mas pela utilização da imagem. Ainda não percebi muito bem qual é a sustentação jurídica, mas o que terá a ver com direitos de imagem. E terei que responder perante esse caso. Só relativamente à EDP, há também outra notícia desta semana, ou recente, que Bruxelas abriu um inquérito sobre as concessões de exploração hidroelétrica dos rios à EDP, relativamente a um contrato de 2007. Era de tal maneira que a valoração desse contrato foi de 700 milhões e os bancos apontavam para 2 mil milhões de valor. Portanto, a diferença de 1.300 milhões é de facto interessante. Por 26 anos e sem concurso público. Isto é um contrato de 2007. É Bruxelas que está a pôr em causa o valor porque foi estipulado esse tal contrato. Aqui ninguém viu nada. E foi firmado então pelo Ministro da Economia, Manuel Pinho, que era o então Ministro. Por coincidência, os custos para a manutenção do equilíbrio contratual, que é o que está também no turbilhão das tais rendas excessivas que a Troika diz que há no setor energético, que é uma espécie de déficit tarifário que depois é repercutido na faturação e que é a ERSE que estipula, também esses SMEC foram, na altura, introduzidos pelo Ministro Álvaro Barreto, em 2004. Isto já uma espécie de upgrade a um sistema anterior que tinha sido implantado pelo Ministro Mira Amaral. Na altura em que Álvaro Barreto introduziu os SMEC em 2004, António Mexia era Ministro das Obras Públicas desse governo, e estes SMEC mais tarde foram finalizados, a negociação, já pelo Ministro Manuel Pinho, com António Mexia como Presidente Executivo da EDP. É outra área, mas nós estamos a falar muito da área da eletricidade. Eu recordo, por exemplo, que, e é uma notícia de há pouco tempo, parece que os empresários finalmente perderam o receio. E aparece uma queixa da indústria pesada a queixar-se do preço insuportável de energia, e tivemos aquele caso da siderurgia que ameaçou ir para a Espanha. Depois, entretanto, há esta indicação, e a pessoa em causa é o presidente da APICER, Associação das Indústrias de Cerâmica, que diz: estamos a pagar o gás natural mais caro que a Espanha, Itália e França. Duarte Garcia, presidente da APICER. E eu trago aqui também uma revista, que é da DECO, que diz, por exemplo, que no gás de botija há uma parcela misteriosa no preço de cada garrafa de gás de botija, de 25 quilos, que é 4,5 euros, que não se percebe na composição do preço, aparece também sem ninguém perceber, e nós, portugueses, todos a pagar. E depois há, por exemplo, notícias que vêm nas próprias estatísticas europeias, nas comissões bancárias, setor que diz que vive em concorrência, e depois logo já sabemos como é que funciona a concorrência. Comissões sobem 23% em 5 anos e sobem em todos os bancos. Portanto, isto não é só... Mas, Gomes Ferreira, eu junto aqui ao preço do gás, eu junto o preço da gasolina.
Sim, 4 ou 5 cêntimos a mais em cada Nunca litro. ninguém decompôs seriamente. Mas já sabemos, são 4 ou 5 cêntimos a mais em cada litro. E quanto é que se ganha na refinação, quanto é que se ganha na distribuição, na comercialização, tudo isso. Isso não está, porque a autoridade de concorrência nunca lá foi. Mas agora tenho que dizer, se me permite, deixe-me só dizer uma outra coisa. Pensamos nós todos que são só os chamados grupos de pressão portugueses que estão a beneficiar destas práticas, pois as multinacionais, nomeadamente da informática, beneficiam e muito. E vamos ver o depoimento de um empresário, uma empresa portuguesa de informática, a que o DGEST garante que o Estado está a fechar cada vez mais as portas às empresas portuguesas que, em muitos casos, não conseguem ganhar concursos públicos para implementar projetos. Entrevistado pela SIC, João Paulo Carvalho diz que não pode haver concorrência quando as oportunidades são dadas sempre às mesmas empresas, especialmente estrangeiras, e a tendência é, praticamente, beneficiar só uma grande multinacional da informática e esta empresa ganhar todos os fornecimentos ao Estado, ou quase todos. Já aconteceu que os concursos a que nós nos propunhamos concorrer nos foram vedados por inclusão de cláusulas supostamente técnicas e que, na verdade, se prestavam exclusivamente a retirar-nos e, eventualmente, a outras empresas como nós. Se fosse apenas uma, ela não teria impacto nenhum, seria um caso isolado, eventualmente perfeitamente justificado. Agora, quando estas situações se repetem, e esse é o que é o enquadramento deste tema, não é? Portanto, quando de uma forma geral há um modelo de decisão que não tem em conta o ser nacional e não dá oportunidades suficientes às empresas tecnológicas nacionais, aí sim há um problema. Como é que isto pode acontecer? Às vezes no próprio concurso está logo uma característica técnica, às vezes mesmo o nome de um sistema que é estrangeiro. E, portanto, só quem fornece por conta desse fornecedor de software estrangeiro é que pode concorrer. Outras vezes há limitações relacionadas com a dimensão das empresas e só quem teve projetos de uma dimensão que nenhuma empresa nacional teve é que pode concorrer. Mas isto infelizmente não é um caso, é algo que se tem mantido ao longo dos tempos, que ultrapassa governos e orientações políticas e que tem sido uma constante ao longo dos anos. Isto extremou-se a um ponto que neste momento toda a tendência é para unificar para um único. É um termo muito usado e unificar para um único normalmente é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a concorrência, tem tudo a ver com o monopólio, não é? Não tem a ver com a concorrência. Há um número também crescente, eventualmente crescente, de decisores que não considera sequer as alternativas nacionais. E porquê é que isso acontece? Bom, por muitas razões. Eu julgo que há uma inconsciência do impacto negativo que estas decisões podem ter ao nível macro. Muitas vezes os decisores pensam, mas é só esta decisão, isto não tem efeito a nível global, mas efetivamente as decisões, os resultados macro que o país e a economia nacional conseguem atingir são condicionados por estas decisões micro, que se vão acumulando até um resultado que não é bom. Eu julgo que nem é tanto uma questão da empresa, da nossa empresa. Tem muito setor, é do setor como um todo. E ainda mais do que o setor, é um pouco da economia nacional, não é? Tem a ver com as competências nacionais que podem existir e que não são transformadas em software, em bens transacionáveis no mercado externo, portanto não resultam em produtos vendáveis que contribuem positivamente para a nossa balança comercial. Continuamos a agravar o déficit importando sistemas que não deveríamos precisar de importar e prejudica-nos lá fora porque quando queremos exportar precisamos das tais referências que não existem. E das duas uma, ou nós achamos que temos algum defeito genético e que nos impede de ser bons programadores e de criar bons sistemas de informação e de conceber bons sistemas de informação, não é? Mas, sinceramente, eu não vejo que esse defeito genético exista, ou então aquilo mesmo que nos falta é um modelo de decisão diferente. Meus senhores,
depois de mais de 2 anos depois de termos sido intervencionados, continuamos nisto, com setores protegidos. Eu não faço a mínima ideia qual será a empresa, calculo, mas pergunto se será a Microsoft ou não faço a mínima ideia se será uma das grandes, portanto, teríamos que lhe perguntar. Teríamos que lhe perguntar, não sei se será. Mas você repara uma coisa, estamos a falar de transparência e o Dr. Henrique Neto falou há bocado na transparência. Como é que é possível que haja transparência se há determinados cargos públicos em que não é permitido revelar publicamente os seus rendimentos, as suas pensões e tudo isso? Começa por aí. Um decreto-lei. Se quiserem saber os meus rendimentos, se quiserem saber qual vai ser a minha pensão, é público, vão ao sistema da segurança social, está lá. Mas porquê que há determinadas pessoas que não se pode saber nem as pensões, nem de ex-deputados, nem de ex-políticos, nem de pessoas que estão a ocupar neste momento cargos São sinais exatamente contrários ao que devia ser. Não tem nada a ver com a transparência. Ora, a transparência que devia existir, não é? Dr. Henrique Neto, estamos próximos do fim, o tempo voou. Pois, que fazer? Soluções eu para o dava futuro? só... Repare, o governo atual, para nos situarmos na atualidade, tem feito intervenções públicas sistemáticas no sentido de criticar, ou pelo menos de não compreender as decisões do Tribunal Constitucional. Mas nenhum membro deste governo, ou dos governos até anteriores, alguma vez se preocupou, porque o BPN é o que é há 4 ou 5 anos, e não ter sido ninguém condenado, nem ninguém julgado, sendo conhecido todas as pessoas. Como são conhecidas o caso das swaps, como são conhecidos o caso das parcerias público-privadas. E os governos, perante isto, que eles não podem... mas agora não são só os governos, são os órgãos de justiça, são as várias instituições de controle. Porque é que não vão investigar a razão porque a justiça não avança em nenhum destes processos? Claro. Porque é que os governos não falam nisso? Porque é que o Parlamento está calado sobre isso? Então, voltamos ao início da nossa conversa. Isto é uma questão de regime. É uma questão em que os partidos já não representam as pessoas. Era isso que eu gostaria de E nós já não podemos ter esperança que eles resolvam estes problemas. Não temos hipótese nenhuma de, com o funcionamento atual do regime, em que os partidos políticos foram capturados por grupos de interesses relativamente restritos, e que funcionam na defesa, naturalmente, do partido, e o partido, por sua vez, defende-os através dos cargos públicos, como já aqui foi dito, isto não tem conserto. E, portanto, eu acredito, por exemplo, que estas eleições, com a participação de independentes, abriu, digamos, a caixa de Pandora. Não podemos... Não se abriu a caixa de Pandora, porque penso eu que os portugueses rapidamente vão perceber que é através da via da participação política que, em regime democrático, se pode alterar o sistema. Atenção que veja nas eleições autárquicas muitos dos independentes que foram eleitos são completamente zeros à esquerda. São. Também é verdade. Mas isso... É um sonho mau, não é? Deixando de ter a proteção dos partidos, isso vai ser muito mais visível. Claro. E vai aumentar o fenómeno. O problema é que os partidos resistem por todos os meios, todos, vamos ter que olhar para o Parlamento. A que isso aconteça na Assembleia da República. Vamos ter que olhar para o Parlamento e perguntar, há a mínima possibilidade de regeneração ou não há nenhuma? Da maneira como as coisas funcionam no Parlamento. Como os partidos funcionam e o próprio processo de chegar à liderança dos partidos e como se selecionam as listas partidárias e tudo mais, julgo que é difícil mudar a forma como se faz política hoje em dia. Mas se fizesse um regime de incompatibilidade dos deputados, por exemplo, e se pagasse mais para eles estarem dedicados à causa completamente e de forma a representarem efetivamente os interesses do povo e não outros interesses que às vezes não conhecemos. Sim, outras mudanças. Não? E por que não investir mais na justiça? Esta questão da justiça também é importante. É um leque enorme de mudança. Quanto mais se investir na justiça, mais os partidos sentem-se apertados. Mas eles não investem exatamente claro, isso. Claro. A citação do BPN, que já há vários anos que se disputou o escândalo do BPN e ainda ninguém foi julgado nem condenado. O principal suspeito, José Oliveira Costa, pelos vistos, dificilmente é notificado para ir depor noutro julgamento, como se viu nestas últimas semanas, estava em parte incerta, até que voltou a aparecer. Só em jeito de contraste, Bernard Madoff, autor de uma fraude financeira parecida nos Estados Unidos, desde que se tomou conhecimento dessa fraude, em 6 meses foi condenado e julgado pelos seus atos. Sabe o que é que me preocupa mais? Não são os que foram encontrados como prevaricadores e que a justiça demora a julgar. É como na área fiscal.
não são aqueles que foram detectados como tendo imposto em falta que me preocupam mais. Esses já estão identificados. Os outros que nunca foram detectados é que são muitos mais e o dinheiro é muito mais e o sistema não os apanha. É isso que me preocupa verdadeiramente. Também do BPN, tenho razão no meu completamente. que apenas uma pessoa é apontada como culpada de uma fraude imensa. Como é que é possível? Conhecendo-se perfeitamente todos os outros e até os negócios que eles fizeram. Continuam a fazer negócios através da Galilei com diversos ativos que o Estado não foi buscar. Sobre isso ousámos aqui dizer logo no dia seguinte à nacionalização que era um erro que tinham que nacionalizar o grupo todo. Depois, mais tarde, muita gente vai dizer... Eu tenho muito medo é que haja outra vez qualquer dia outro BPN e então isso seria um sario todo também. Muita atenção a negócios participados, direta e indiretamente, pelo Estado em Angola e noutros países. Eu tenho muito medo que haja outro BPN muito brevemente. E até em Espanha, onde no setor financeiro há muita coisa por explicar, muita coisa mesmo. Mas enfim, não vamos fazer processos de intenção. Ou um caso Barcenas, como agora em Espanha, a nível de financiamento partidário, que também foi aqui a ver. Mas há ainda uma outra dimensão, é de que muita gente diz, bem, isto acontece porque a sociedade civil portuguesa é fraca. Esquecendo-nos que o Estado tem tido, os governos, têm tido uma preocupação de condicionar grandes setores da sociedade civil, seja através de fundos, de projetos, por exemplo, associações empresariais, que deviam ser representantes relevantes da sociedade civil. Só tocou agora um ponto. Já viu o fundo de investimento que o Estado tem, o lixo que lá tem dentro? Claro. O lixo que lá tem dentro. Desde autódromos até não sei o quê, o lixo que lá tem dentro. Claro. Isto não tem pés na cabeça. Aliás, uma iniciativa privada no Algarve e agora aparece um autódromo à conta do Estado. Como é que é possível? Nesse fundo, que é o Porto de Portugal, não sei o que, eventos, não sei o que mais. Se quiser, aquilo em Vila da Feira, aquele projeto da Vila da Feira. O projeto da Vila da Feira, atenção, a doutora Henrique Neto está a falar de um projeto em que participaram os empresários que se consideram muito melhores gestores que o Estado e que fazem parte da Associação Industrial Portuguesa, a Associação Empresarial de Portugal, que foram eles que desenvolveram esse projeto. Sabe que... Não podemos estar a evitar dizer estas coisas. Não, mas repare, quando o Estado é permissivo, quando o Estado é portas abertas para uns e muito fechado para outros, é natural que esses acabem por cometer erros e desvios e abusem do poder. Muito obrigado, o tempo voou. Resta-me dizer que dos visados nesta conversa, certamente que há via aberta para fazermos aqui conversas com explicações em relação às instituições e às pessoas que foram focadas aqui, obviamente. Isto é um espaço aberto. É tudo. Até quarta-feira. Tenha uma boa semana.